Hoje eu quero falar sobre o que você não sabe sobre a Igreja Bola de Neve. ênfase aqui no o que você não sabe. Com base nisso, eu quero falar sobre como que nós devemos pensar sobre isso. Falar sobre como ser cristão no meio de toda essa tormenta. Vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo, porque afeta a todos nós. Vamos falar sobre sistema de opressão, sobre abuso, o que de fato é abuso, abuso religioso, como que nós devemos lidar quando nós ouvimos denúncias, seja você que é membro dessa igreja ou não. Como que nós devemos lidar com todas essas coisas? A gente tem que lidar de maneira cristã, mas como seria isso? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Por conta de uma denúncia contra a Igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú, algumas pessoas vieram a público para dizer que a Igreja Bola de Neve perpetua um sistema de opressão. Isso, como eu disse já na introdução, é uma situação que afeta todos nós evangélicos, porque assim como quando, por exemplo, lembra lá o bispo da Universal foi filmado num corredor de hotel nos Estados Unidos jogando dinheiro para o alto, isso não afetou apenas a Igreja Universal. Até hoje respinga em todos os pastores, até hoje respinga em todos nós. Então é claro que essas coisas que ocorrem em igrejas que são conhecidas afetam a todos nós. A questão é como nós lidamos de maneira cristã com todas essas coisas que nós estamos ouvindo por aí. É verdade o que estão falando? As acusações sobre a Igreja Bola de Neve são verdadeiras? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero começar assim. Eu não frequentaria a Igreja Bola de Neve, mas por conta de uma questão doutrinária. Algumas coisas que são muito diferentes daquilo que eu creio. E, por exemplo, a questão do apóstolo, a questão de pastora, são sintomas que para mim são muito ruins. Mas é só isso. Eu não sei de nada do funcionamento da igreja, não conheço nenhum pastor, por conta de uma questão doutrinária. Então, sobre essa questão da denúncia, isso tem que ser tratado com justiça. E não apenas isso, tudo tem que ser tratado com justiça. Não é porque eu tenho divergências profundas com alguém que eu posso ser injusto com essa pessoa. Então, o Ministério Público acusou os pastores de desviarem dinheiro para construir, dinheiro que era para uma obra social que teria sido utilizado para a construção de um salão de beleza no nome da pastora, alguma coisa nesse sentido. Isso aí tem que ser checado. Os tesoureiros da igreja, os irmãos devem checar e conferir isso, a igreja deve dar a sua versão. E isso é uma coisa aí já de polícia, que eu acho que nem está na minha alçada aqui, não tenho acesso lá, não tenho os documentos, enfim. E se punido, se de fato há culpa, tem que se receber as punições adequadas lá. Então, isso é um caso. Agora, vamos às outras questões, que são as denúncias, inclusive de ex-pastores da Bola de Neve e de alguns membros, como por exemplo o Rodolfo, que é muito conhecido, muito famoso, e frequentou a igreja há alguns anos e veio a público para explicar que ele não tem mais envolvimento com a igreja, porque com esse assunto explodindo, vieram questioná-lo e ele disse, olha, eu nunca fui nem pastor lá, eu frequentei lá, mas ele disse então que não frequenta mais, porque segundo ele sofreu abuso, ele disse que a esposa foi chamada de Jezabel, ele disse também que o acusaram de alguma questão lá monetária, de direito de música, alguma coisa nesse sentido, e ele disse que provou que não teve nada disso, que não deve nada para eles. Enfim, e aí entra como que a gente lida com todas essas coisas. A gente tem aqui então de um lado pessoas que relatam, ele mais outras pessoas que sofreram abuso, que sofreram, foram humilhadas e por aí vai. Foram perseguidas quando saíram da igreja. E tudo isso pode ser verdade. Mas lembra lá no começo do vídeo, olha, o que você não sabe sobre a Igreja Bola de Neve? É sobre isso que eu quero falar. Eu não sei, eu estou ouvindo aqui o Rodolfo, e ele pode estar sendo completamente verdadeiro, mas um princípio de justiça é, você precisa ouvir o outro lado. Isso é o que você não sabe, você tem que ouvir o outro lado. Em Mateus 7, Jesus disse para não julgarmos. E esse texto é muito mal utilizado, muito mal interpretado. Não pode efetuar nenhum tipo de julgamento. É óbvio que não foi isso que Jesus quis dizer. Em João, ele diz, julguem pela reta justiça. Então, o que a gente não deve julgar? Aquilo que você não sabe. O que você não sabe, você não tem capacidade ou oportunidade para investigar, não julgue. E quando for julgar, julgue pela reta justiça. E um dos princípios de justiça é ouvir os dois lados. 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já começa por aí. Se você tem que ouvir as testemunhas, mas tem que ouvir o outro lado, e tem que ser no plural essas testemunhas. E, obviamente, o texto bíblico não está dizendo que se há várias pessoas falando a mesma coisa, que isso já encerrou o assunto. Não é isso que a Escritura declara. Por exemplo, Corá, Datã e Abirão foram líderes em Israel, e eles mobilizaram várias pessoas do povo
e se revoltaram contra Moisés. No final, essas pessoas eram várias pessoas e mesmo assim elas estavam erradas. Eram rebeldes, amargurados. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que essas pessoas, seja o Rodolfo ou os outros, são Corá, Datã e Abirão. Eu só estou dizendo que existe isso. Em se tratando de lógica, pensando de maneira lógica, existe essa possibilidade também. Então, não basta apenas ter várias testemunhas, deve-se ouvir o outro lado. Lembra dos bereanos que ouviram Paulo e foram checar? Então, você tem que checar. Você tem que dar, por mais que você confie em alguém, você tem que dar o benefício da dúvida de ouvir o outro lado. Esse é um princípio importante. Do contrário, a gente estaria pecando. Então, assim, o que eu ouvi poucas coisas, eu assisti alguns trechinhos da live. Por exemplo, eu ouvi o Thiago Alicerce, ele disse que na igreja Bola de Neve, eu não sei se ele era da igreja Bola de Neve, mas ele disse que lá na igreja Bola de Neve tinha, por exemplo, um sistema de seita, e aí ele citou um exemplo, que o cara da mesa de som era muito humilhado sistematicamente pelo pastor. E aí ele desenvolveu até uma matéria dizendo assim, tá vendo? Isso aí é um sistema de seita. Por quê? É uma maneira de oprimir as pessoas. Então, se outra pessoa ousar questionar alguma coisa, essa pessoa será humilhada. Ora, é óbvio que isso para mim, isso é errado, o cara perder a paciência ali, humilhar o cara da mesa de som, mas é óbvio que para mim isso só, por si só, não caracteriza que a igreja tem um sistema de opressão ou é uma seita por conta disso. Óbvio que outro pastor também, vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vi um outro pastor que era da Bola de Neve dizendo que havia uma pressão para que ele emagrecesse. Se ele estiver falando a verdade, eu ouvi todo esse relato dele sobre essa questão, eu acredito que houve uma maneira errada, uma maneira não sábia de lidar com a situação. Mas isso por si só não caracteriza um sistema de opressão. Agora, é claro, talvez, tanto o Tiago aqui quanto o outro pastor estão apenas dando um exemplo. Né? O exemplo da mesa de som, o exemplo da humilhação na mesa de som, o exemplo da humilhação em relação ao peso. E isso talvez seja um pingo num mar de atitudes semelhantes a essas. E talvez o exemplo que o Tiago deu também seja um pingo num oceano de atitudes semelhantes a essa. Mas você tem que ser justo no seu julgamento, de qualquer forma, e ouvir o outro lado. E aí, vamos falar sobre essa questão. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo... pense lá na minha primeira frase, ao que você não sabe. Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, que eles estão exagerando, alguma coisa nesse sentido. Eu só estou dizendo que é só um lado, você tem que ouvir o outro lado. E vamos lá falar sobre a questão do abuso. Um tipo de abuso seria o abuso financeiro. Captar pessoas para servir na igreja, para construir um império, para que pastores vivam no luxo. Essa seria aí uma acusação. Eu acho que isso aí seria bem simples de resolver. Só os irmãos da igreja pedirem para ver as finanças da igreja. Uma igreja séria tem uma tesouraria aberta a todos aqueles que contribuem ali na igreja. Tudo que entra é registrado, o salário do pastor é algo que os contribuintes podem saber, podem ver. Agora, se não pode ver, se um cara determina tudo sozinho, eu não estou dizendo que é lá, mas se isso acontece em qualquer lugar que seja, o pastor estabelece tudo sozinho. Tem igreja que a conta do pastor é a conta da igreja, olha que aberração. Então, essas coisas já caracterizam um absurdo total e, assim, um grande sinal aí de, nem só seita, mas de uma igreja completamente perdida. Então, essa questão de abuso, de usar as pessoas para um reino do próprio pastor, e esse abuso financeiro, basta olhar então como é que é a contabilidade, pode ser vista, como é que é, quem estabeleceu o salário, como é que estabelece as coisas, para onde que o dinheiro vai, é isso aí. Vamos falar então também do abuso, da questão do controle, de humilhação. É uma coisa muito difícil de opinar. Nesse caso, por exemplo, mais uma vez, eu só ouvi um lado, a gente teria que ouvir o outro lado. Mas a gente pode pensar biblicamente sobre isso e dar aquilo que eu acredito ser um princípio bíblico sobre essas questões para que a gente analise as coisas, para que a gente pense de maneira correta, tanto para nós, ou para pessoas que estão vivendo isso, talvez em outras igrejas, ou aqueles que julgam estar vivendo isso nessa igreja aí. Então, eu já vi em igrejas de movimento celular algumas dessas práticas abusivas. Igrejas de modelo celular, elas têm o ideal do discipulado, que eu acredito ser bíblico. O ideal do discipulado está na Bíblia. Mas vemos Paulo falando sobre isso. Ali, por exemplo, as irmãs mais velhas ensinem as mais novas. Então, isso é um discipulado. Mas alguns lugares, e eu já vi isso por exemplo, no pessoal do movimento celular, não todos, mas já vi, em alguns lugares que adotam o movimento celular, o discipulado, usam o discipulado em nome do cuidado, né? Adotam a ideia do discipulado em nome do cuidado, mas muitas vezes se pratica o controle.
O controle da vida das pessoas nos mínimos detalhes. Às vezes se fala em formar discípulos, mas muitas vezes soa assim, ó. Não é formar discípulos de Jesus, mas formar discípulo do líder. Eu já vi coisa do tipo em que o líder, ele passava a gostar até de carne como um liderado, né, um membro ali da célula, passava a gostar de carne porque o líder gosta. Um negócio desse nível de aberração. Então, eu já vi isso. Já vi outra coisa absurda. Isso aqui é um relato real. Um pastor reclamou com o seu liderado, né, lá que ele era um líder de célula. Tinha um pastor e aí o pastor era o líder do líder de célula. E o líder de célula, ele não foi à conferência, não estava, quer dizer, não iria para a conferência da igreja. A igreja sede iria organizar uma conferência e esse líder não iria. Por quê? Porque o filho dele ia se casar. O filho dele ia se casar no mesmo dia da conferência. E aí, isso é real. O pastor falou, não, você tem que ir. Por que não marcou o casamento do filho outro dia? E nesse caso, o filho já era alguém, morava sozinho já, não morava mais com o pai. Foi o filho que marcou e há muito tempo, já tinha marcado há muito tempo. Então, mas olha o nível de aberração. O pastor queria que o líder, ou seja, pai do menino que iria casar, estivesse na conferência. E aí esse líder foi. Ele foi, a conferência era tipo sexta, sábado, domingo, alguma coisa assim. O casamento do pai, do menino, o do filho dele era no sábado. E aí o líder foi na sexta, na conferência, apareceu lá só pra... Ó, você viu aqui, pastor? Tô aqui, tá? E aí voltou sábado de manhã. Mas olha o nível. Então, existe sim essas coisas. Existe sim essas aberrações. E existe. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Agora, é óbvio que também, por outro lado, e veja, eu estou falando aqui de princípios, tá? Não estou nem falando se a igreja A ou B faz isso ou não, porque, como eu disse, eu não tenho conhecimento de todos os lados. Eu estou dando aqui princípios. Então, por outro lado, a gente também tem irmãos rebeldes, descompromissados, que chamam qualquer tipo de liderança bíblica de controle, de sistema de abuso. Por exemplo, um irmão uma vez saiu de uma igreja e queria vir para a nossa igreja, para a igreja em que eu sou pastor aqui em Guaratinguetá. Ele era um líder, tinha lá alguma função na igreja dele, participava, tinha alguma atividade ali, e ele estava faltando muito aos cultos. E não havia um motivo justificado, tipo doença, enfim, alguma coisa. E o pastor então disse para ele, olha, se você ficar assim, você vai ser destituído da liderança. E aí ele ficou bravo e falou, tá vendo? Olha aí, é controle. Não, que isso? Poxa, o cara, ele tem um compromisso ali com a igreja, com Jesus. O culto nós cremos, é um mandamento. Nem ao culto o cara consegue ir. Como é que o cara pode desenvolver algum tipo de liderança na igreja? Eu concordo. Eu falei para ele, irmão, você tá errado. Mas ele via como um abuso. Já vi casos assim também, por exemplo. A pessoa que é o cristão quer se relacionar com uma pessoa não cristã. E aí há uma ordem direta na Bíblia, dizendo, olha, não pode, está errado. Mas aí o irmãozinho então viu, falou, tá vendo? Querem controlar a minha vida. Olha, isso aqui é abuso, é um sistema opressor. Não era. Você tem uma diretriz clara na Bíblia. É claro, o que acontece às vezes? Está lá o pastor vai determinar com quem a pessoa vai casar. Não, essa aí você não vai casar. Eu, como pastor, várias vezes já falei, você tem certeza? Sim, ele frequenta a igreja, mas olha como ele lida com a mãe dele, olha como ele faz. Poxa, eu já fiz casamento assim em que eu não queria fazer, porque eu falei, irmã, você tem certeza? Olha como ele lida com a mãe dele. Ele não gosta muito de trabalhar, mas eu não podia proibir. Eu não sou responsável pela decisão dela. Fui lá, fiz o casamento. Não passou 2 anos, separou. Mas, então, tá vendo? Mas tem gente que não, tem pastor que, não, você não vai casar porque eu tô dizendo que não. Isso não existe. Isso não existe. Eu, por exemplo, não faço. O cara tá na minha igreja e fala, vou casar com uma mulher incrédula. Eu não faço casamento. Mas aí a gente tem uma ordem direta. Então, tá vendo? Então, tem sim, de fato, esse abuso, mas tem também uma liderança que é bíblica. E a gente precisa pesar essas duas coisas. E sobre servir na igreja. Se o pastor não está enriquecendo à custa desse serviço dos irmãos, eu acredito que isso é totalmente cristão. Eu, por exemplo, eu trabalhei na construção da igreja em que eu era membro. Eu participei de uma igreja, por sinal, eu fui desligado dessa igreja. Desligado é um eufemismo, fui excomungado mesmo. E eles fizeram corretamente. Fizeram corretamente. Não é porque eu pequei ou alguma coisa nesse sentido, estava em pecado. Mas eu disse abertamente a eles que eu acreditava de modo diferente deles. E aí eles me desligaram. Não tem abuso nenhum não, tá? Faz parte disso também. Se você crê em coisas diferentes de uma igreja, coisas que são centrais para aquela igreja, que nem no meu caso. Eu não fui enganado, eu entrei nessa igreja, eles sempre acreditaram naquilo ali. Sempre acreditaram. Então eu não fui enganado, eu não fui oprimido.
Eles sempre acreditaram em eu que mudei. Eu falei, puxa, eu acho que isso aqui é errado, eu acho que isso aqui é antibíblico. E eles falaram, mas a gente acha que é bíblico, e então eles me excomungaram e fizeram certinho. Não tem nenhum problema com isso, fizeram certinho mesmo. Fizeram de acordo com o que eles creem. Tá certo, não tem nenhuma mágoa e bola pra frente. Isso faz parte. Mas enfim, eu frequentava essa igreja, quando garoto, eu ajudei na construção. Eu chegava lá na construção do prédio, sei lá, às 7 horas da manhã, saía às vezes 10 horas da noite. O dia inteiro mesmo, o dia inteiro, não recebia R$1. O pastor não enriqueceu absurdamente através do meu trabalho, mas de certa forma, ele, o pastor da igreja na época, e a igreja prosperaram sim através do meu serviço gratuito e do serviço gratuito de outros voluntários. E eu não me arrependo. Sim, eu estou ali para isso mesmo. Eu queria que o pastor, e na época ele tinha uma condição até, hoje ele está muito melhor e glória a Deus por isso. Mas na época não tinha, e eu fico feliz de ter contribuído para que ele tivesse, eu ajudei de certa forma, sim, para que a vida dele e da igreja se tornassem mais prósperas. Então eu não vejo problema nisso. Não vejo quando, eu já vi, né, pastor com Rolex, pelo amor de Deus. Negócio assim, absurdo, absurdo. Mesmo que o cara é rico, um pastor, eu acho ridículo já para qualquer um, tá? Para mim, eu acho ridículo, eu acho ridículo. Ridículo essas coisas absurdas, mas aí é uma outra pregação, né? Mas para um pastor, então, nem se fala. Mas não é o caso de muitas igrejas, em que as pessoas estão ali servindo e contribuindo para o avanço do evangelho. Pensemos, por exemplo, em Epafrodito. Paulo diz que quis enviar Epafrodito para suprir as necessidades da igreja de Filipe. Mas Paulo também diz que antes a igreja de Filipe havia enviado Epafrodito para suprir as necessidades de Paulo. Paulo também diz que Epafrodito ficou preocupado por saber que os filipenses tomaram conhecimento de que ele, Epafrodito, estava doente. Ou seja, Epafrodito, ele era uma marionete, uma hora enviavam para servir Filipe, outra hora enviavam para servir Paulo. Epafrodito estava doente, mas ele não está pedindo ajuda e ele estava chateado com o fato de que os filipenses poderiam estar preocupados com a enfermidade dele. Ou seja, ele preferiria sofrer em silêncio para não trazer preocupação aos irmãos. O cara está doente, está quase morrendo, e ele fala, não era para você ter contado para eles. Eu não quero que eles se preocupem comigo. E depois, Paulo ainda diz que Epafrodito quase morreu para suprir as necessidades de Paulo. Epafrodito poderia ser tomado por amor próprio e dizer, eu sou uma marionete, uma hora vocês me enviam para lá, outra hora para cá, e eu estou doente, quem serve a mim? Mas ele não fez isso porque ele fez para Cristo. Ele serviu a Cristo. Obviamente esse serviço dele a Cristo envolveu, se materializou por meio do serviço a Paulo e aos irmãos ali da igreja de Filipenses, da igreja de Filipe. Portanto, todas essas denúncias podem sim revelar um sistema de opressão e tudo isso ser verdadeiro. Agora você não pode ouvir isso e pegar como desculpa para não querer servir mais, não frequento mais igreja nenhuma, que é o que muitas pessoas fazem. E eles mesmos, até no vídeo deles, disseram que a crítica não é a igreja, né, esses que estão fazendo a denúncia. E nem estou dizendo que eu estou acreditando neles, porque não estou nem dizendo que acredito neles, nem que estão mentindo, é que precisava ouvir o outro lado, só isso. Mas eles mesmos disseram que, olha, não é uma crítica, não é para vocês se tornarem desigrejados, é só para vocês identificarem aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Mas enfim, talvez todas as reclamações sejam justas, a questão é que você julgue com justiça, principalmente você que é membro dessa igreja, que peça explicação aos seus líderes, aos seus pastores, que ouça o outro lado e avalie com justiça e com misericórdia. Nós precisamos tomar cuidado e precisamos diferenciar o que é ser um profeta de ser um fariseu. Aqui no meu canal, por exemplo, eu já fiz vários vídeos sobre a igreja adventista, sobre o Pablo Marçal. Por quê? Né? Porque o julgamento ali, nesse caso, não é baseado no que um falou ou o outro falou, que é uma coisa muito mais difícil de analisar. É uma coisa difícil de descobrir a verdade nesses casos, numa questão, olha, alguém está falando aqui algo, outra pessoa, é muito difícil. Então os meus vídeos, eles são baseados em livros, em pregações, ou seja, em análises objetivas de ideias que estão impressas, que foram faladas, e assim qualquer um pode analisar se eu distorci as falas ou não. Agora, então, nesse caso aqui, é muito mais difícil, porque você tem pessoas relatando algo, denúncias, e todas elas podem estar falando a verdade, e ter sofrido horrores lá. E
estão relatando aí a experiência deles. Então, a única coisa é isso, é você tem que ouvir o outro lado. Então, no meu caso, em relação a tudo isso que eu tenho ouvido, qual que é a minha conclusão então, né? Lembra lá do começo da minha fala, o que você não sabe sobre a Igreja Bola de Neve. Então eu não sei, a gente ouviu um lado aqui e a gente precisa ouvir o outro lado para ter uma opinião. Então não é passar pano, ficar em silêncio, quando você não tem certeza de algo, quando você apenas ouviu um lado. Isso é ser cristão. A gente precisa julgar, a Escritura declara. E coisas erradas podem sim ser denunciadas. Agora, cabe a todos nós analisarmos, ouvirmos, principalmente aqueles que talvez frequentam a igreja, estão pensando em sair, em ouvir ambos os lados, ouvir as duas histórias, no melhor dos casos mesmo, ainda é quando possível ouvir os dois frente a frente. E esse é o melhor dos casos. Eu já passei várias vezes na minha igreja, de pessoas chegar para mim contando algo, e eu sempre falo, não tomo decisão. E a pessoa, não, mas você tem que tomar estar ao meu lado, porque... Eu falo, eu preciso ouvir o outro lado. Não estou nem dizendo que você está mentindo. Não estou nem dizendo que você está mentindo, mas eu tenho que ouvir o outro lado. Isso é um princípio de justiça. Isso é um princípio de justiça. Então, assim, não tenho nenhum contato com a Igreja Bola de Neve, nunca fui pregar, provavelmente nunca irei. Porque eu acabei de dizer, tem divergências profundas doutrinariamente. Disse, nunca iria frequentar uma igreja, mas nunca frequentaria a Igreja Bola de Neve, mas eu não posso me tornar injusto. E, por conta disso, aplicar um julgamento errado em relação a tudo que está passando e tudo que está acontecendo. O mesmo se dá com você. Não importa de onde você é, tentar ser justo e analisar como os bereanos falaram. Ouviram Paulo e foram checar. Se até Paulo pode ser conferido, e deve ser checado, deveria ser, por que não checar todos os outros? Todos o que os outros estão falando. Paulo estava falando a verdade, mas mesmo assim os bereanos foram checar. Essas pessoas podem estar todas elas falando a verdade, mas o povo tem que checar. Principalmente aí quem é da igreja e precisa tomar uma decisão e às vezes até falar, e aí pastores, é verdade isso, não é? Se é, o que a gente vai fazer em relação a isso? Enfim, é isso aí. Espero que você não seja como os ímpios que vão analisando as coisas sem julgar corretamente. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia. A gente ouve essas coisas e a gente fica triste por conta de todas essas questões que acontecem. E a gente espera que a verdade venha à tona, que se o que eles estão falando é verdade, que seja confirmado. Se não for, que as pessoas possam se defender e que Deus nos dê graça e, não importando o que aconteça, que a gente tenha um posicionamento cristão diante dessas questões. O que vocês acham disso? Deixe um comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.